Gente, nós estamos entrando num momento em que aquilo que parecia totalmente errado já começa a não ser tão errado. Em alguns momentos parece ser o certo. Algumas pessoas, elas estão vindo à igreja, estão frequentando os cultos, as células, que bom que estão vindo. Todo mundo tem que vir. O pior ser humano do mundo, eu queria que ele estivesse numa célula da nossa igreja. Mas uma coisa nós precisamos entender, é que algumas pessoas, elas vêm à igreja, mas a forma delas de viver é igualzinho à forma do mundo. A diferença é que elas cumprem alguns cerimoniais, vêm ao culto, dão uma oferta, dão a paz do Senhor, falam glória, mas na vida deles, eles vivem em função do umbigo deles, do materialismo, da sensualidade, dos prazeres, dos desejos, dos focos pessoais, e então Deus fica em segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º plano. Nós temos uma sociedade sendo evangelizada demais, mas a pergunta que eu queria fazer é: será que a sociedade está sendo transformada? Será que o advogado que se tornou um cristão, ele não está cobrando uma taxa indevida do seu cliente? Não tem que pagar uma taxa aí, tal, e é mentira, ele botou no bolso dinheiro. Será que o pedreiro que se converteu, ele está entregando a obra no prazo? Será que ele não está comprando na casa de construção uma ferramentazinha para ele no meio das compras do cliente? Será que o marceneiro está entregando o armário na data? Ou ele fala assim: olha, eu entrego em 2 meses, em 2 meses ele entrega uma fatura, uma fatura. Será que o funcionário público que se converteu, ele está atendendo as pessoas com mais generosidade, mesmo trabalhando num ambiente que não é tão legal? Muitas vezes a instalação pública não tem nenhum ar-condicionado, um calor danado, eu reconheço isso, mas será que ele olha para a pessoa que vai ali precisando de ajuda e atende com a generosidade de um cristão? Será que nós, líderes da igreja, pastores da igreja, será que quem olha para a gente no nosso dia a dia, fora daqui, olha e fala assim: vida bonita essa pessoa vive? Nós precisamos entender o momento complexo que nós estamos vivendo. Há poucos meses atrás, um deputado estadual do Rio de Janeiro tentou implantar uma lei aqui no Rio de Janeiro, proibindo a pregação do evangelho em ambiente público. Você não ia poder pregar o evangelho na rua. Olha que ponto chegou um deputado estadual do Rio de Janeiro. Aí você fala assim: ah, mas isso não vai passar, porque isso é antidemocrático. Ah, isso não vai passar, porque isso é cerceamento da liberdade. Isso não vai passar, porque isso é inconstitucional. Pois é, mas está passando um monte de coisa que é inconstitucional, antidemocrático, antiliberdade. Nós estamos vivendo um tempo que, se a gente não se posicionar, quem vai definir o destino desse país vai ser um STF da vida, um Congresso Nacional da Vida, e não o povo de Deus. O Daniel se posicionou, não fez oração para o rei, foi parar na cova dos leões. Quem aqui está disposto a ir para uma cova dos leões? O Sadraque, o Mesaque e o Abednego foram ameaçados de ser jogados numa fornalha de fogo ardente, porque não se curvaram diante de um Deus pagão. Eles pagaram o preço. O rei falou: eu vou jogar vocês na fornalha, hein? Vocês vão virar assadinho. Eles falaram: olha, se o Senhor quiser, Ele livra a gente dessa fornalha. Se Ele não quiser também, a gente encontra com Ele logo, a gente morre e vai para o céu. Está tudo bem. Só não vamos abrir mão de quem nós somos e do que nós pensamos. Será que nós temos sido pessoas assim, convictas de quem realmente nós temos que ser para ajudar a nossa sociedade a mudar? Gente, não tem cabimento uma sociedade que consome Big Brother. Não tem cabimento. A pessoa não lê um livro, a pessoa não lê a Bíblia,
A pessoa fala assim: eu não tenho oportunidade, cheio de vídeo gratuito de empreendedorismo, de como ganhar dinheiro, de negócio para fazer em casa e vender, de como consertar isso e aquilo, cheio de oportunidade, mas não, 2 horas vendo pessoas reproduzindo comportamentos que não valem a pena, e ai deles se não reproduzirem um comportamento que não vale a pena, eles são cancelados pela própria emissora, são fritados e vão sair, e não vão ganhar o prêmio. Tem que falar o que todo mundo concorda, tem que falar o que a mídia quer que fale, tem que dizer que é bonito o que eles dizem que é bonito, tem que dizer o que é certo o que eles dizem que é certo, senão você é cancelado. Então, gente, nós estamos querendo um 2022 que vai ser o melhor ano da nossa vida, amém? Nisso nós estamos juntos? Esse ano nós vamos arrebentar, amém? Então nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos saber. E por isso o título da mensagem de hoje é esse aí, ó. A igreja que somos. O apóstolo Paulo, ele escreve uma carta à igreja de Filipos. E aí no capítulo 3, ele vai descrever o que ele se tornou quando conheceu o evangelho. Ele vai dizer o que mudou. E com base na afirmação do apóstolo Paulo, no texto de Filipenses, no capítulo 3, a gente tem que entender hoje quem a gente já é em Cristo. Você às vezes já é uma coisa, você não exerce a coisa. Por exemplo, o seu filho já é herdeiro do que você deixar, mas ele tem a posse disso? Não. Ele já é herdeiro. Você já é possuidor de uma série de coisas, mas muitas vezes você não executa, não coloca em prática, não evidencia, não usufrui de coisas que já são suas. E hoje nós vamos falar a igreja que nós já somos, e quem não era até hoje, perdeu o maluco, já não é mais. O que você era, que não é o que a Bíblia diz que você é, vai morrer hoje, e você vai sair daqui dizendo quem você é, em Cristo Jesus, amém? Abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, finalmente meus irmãos, alegrem-se no Senhor, escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, ainda mais, circuncidado no 8º dia da vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação de seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
Paulo está preso, manda uma carta à igreja de Filipos dizendo: olha, eu era de um jeito, encontrei com Cristo, me tornei isso, e isso que eu me tornei é o que o Evangelho faz. Paulo mostra claramente quem nós somos em Cristo, e a primeira coisa que ele mostra é que nós somos uma comunidade viva e não apenas ritualista. Nós somos uma comunidade viva e não apenas ritualista. O que isso quer dizer? Veja só, quando nós vamos ler no versículo 2, a gente lê assim: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. O que Paulo está dizendo? Bem, a igreja naquele momento, ela é de judeus convertidos. O judeu, ele tinha uma aliança com Deus. Deus separou o povo judeu, e os homens faziam uma marca no corpo, que era a prova dessa aliança. No órgão genital masculino, se dava um corte, e todo homem judeu tinha esse corte no seu órgão genital masculino. Pastor, mas por que Deus fez isso? Simples, Deus não queria que o povo dele se misturasse com os povos pagãos. Deus queria que o povo dele tivesse uma identidade nele e mostrasse para todos os povos pagãos que o povo de Deus prevalecia. Então todos os povos se converteriam ao Deus de Israel. Então, para não haver mistura, toda vez que o cara ia fazer o seu xixi, toda vez que o cara ia praticar um ato sexual, ele olhava para o órgão genital masculino dele e falava assim: eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho uma aliança com Deus. Se ele quisesse esquecer, não conseguia, estava lá, a marca era para isso. Só que aí, o pessoal foi para a igreja e continuou com a cabeça de sinagoga, se achando alguma coisa a mais. Por quê? Porque ia no culto, porque era circuncidado, porque era isso, porque era aquilo. Ou seja, os rituais ainda eram muito importantes, os cerimoniais ainda eram muito importantes para eles. Aí o Paulo fala assim: gente, a circuncisão não é no corpo, a circuncisão é no coração. Não adianta nada ter uma marca no corpo de uma aliança se você não tiver no coração o compromisso com essa aliança. Quando eu fui casar com a Bianca, eu cheguei diante do pastor, né? Foi o meu pai e o pastor da Bianca na época, e nós estávamos diante dos pastores, e eu estava ali agora por um cerimonial de casamento, mas no meu coração eu já tinha uma aliança com ela. No meu coração eu já tinha decidido amá-la, eu já tinha decidido respeitá-la, eu já tinha decidido honrá-la, eu já tinha decidido ser fiel a ela. Não foi o cerimonial que mudou meu coração. O cerimonial foi um momento importante de respaldo público, de todo mundo se alegrar com a gente, dos pastores orarem com a gente. Não estou desvalorizando, mas o que eu sou para a Bianca e ela para mim independe do cerimonial, sim ou não? Quantas pessoas que não puderam fazer um casamento, foi o casalzinho ali, tinha apenas um irmão ou um pastor ali, e falou: pastor, eu a amo e eu vou ser fiel a ela e vou cuidar dela. Pastor, a gente não fez nada, a gente está numa fase apertada, mas nós não queremos viver uma vida errada, nós queremos viver uma vida em Deus, e eu amo esse homem, eu vou cuidar dele. O senhor pode orar pela gente? E não teve festa, não teve salgadinho. Senão, gente, quem tem dinheiro ia ser mais abençoado, né? Contratava uns anjos do circo de Solé para balançar para lá e para cá. Nossa, isso é um negócio escandaloso. O cerimonial ia definir a qualidade do casamento, e não é assim, porque tem que ser aonde? No coração. O Paulo está falando: ei, para com o ritual, para com o cerimonial, porque senão vocês vão continuar com a cabeça judaica, a cabeça equivocada, em que acha que ritual e cerimonial salva. Eu tinha rituais, eu era fariseu, eu era um cara comprometido, mas eu não tinha a paz de Deus na minha vida. Paulo disse:
Eu cumpri os rituais, mas eu não tinha a certeza da minha salvação. Eu cumpri os rituais, mas eu não era cheio da glória de Deus. Mas no dia em que eu tive uma postura viva, uma postura alegre, o dia que o vulcão de glória de Deus entrou em erupção no meu peito, nesse dia mudou minha história.